7h15, um bom dia para você que a partir de agora já nos acompanha e quem já está nos acompanhando desde as 7, né? O Jornal da Manhã começa cedinho para trazer para você as principais informações. Vamos agora falar de um assunto que talvez você aí no seu dia a dia nem ainda entendeu muito bem, mas cada vez mais faz parte. Desde o momento que você acorda até, por exemplo, o ambiente onde você vai morar. Sustentabilidade. E se você der uma olhada hoje, quando a gente vai falar de um assunto e pensar numa veia empresarial, a palavra sustentabilidade está lá hoje como um dos grandes pilares. E a gente tem um convidado para tratar desse assunto aqui com a gente, que é o Victor Silvério, empresário, arquiteto, que faz parte da House e vai conversar um pouco mais com a gente sobre esse tema. Victor, primeiramente, bom dia, obrigado pela vinda aqui com a gente, bater esse papo. Obrigado e grato pela audiência também que está nos ouvindo. Bom, essa palavrinha, então, sustentabilidade, eu usei o diminutivo, mas ela significa algo que é grandioso demais nos dias de hoje. Sim, é uma palavra que todo mundo já conhece, sabe, acha que sabe, mas às vezes não consegue explicar, né? Porque fica algo um pouco abstrato, né? E hoje em dia, então, a gente consegue já materializar isso, né? Nas construções, em projetos e na atitude empresarial, né? A House Construção Consciente, né? A empresa que eu fundei e direciono, a gente aplica isso nas construções, na arquitetura, nos empreendimentos. Na prática, às vezes as pessoas pensam, é o aproveitamento da água da chuva, já é algo sustentável, mas é muito mais? Sim, é uma série de fatores, né, que a gente coloca assim. A construção, quando a gente fala de construção sustentável, tem que nascer já pensando, né, no material, no uso, na economia de energia, para onde está a janela, né? Se pega muito sol, né? Não adianta eu produzir energia porque eu estou gastando muita energia. Então há uma série de preocupações e fatores desde o momento em que a gente pensa o que construir naquele terreno, né? Por quê, né? E como. Então são 3 palavrinhas mágicas, né? De todas as decisões que a gente orienta os clientes e coloca nos empreendimentos. O que, por quê e como. Victor, permita-me até, por falar em sustentabilidade, puxando aqui para nós, né, esse trabalho que vem sendo feito por vocês, né, e o Jornal da Manhã aqui tentando abordar diversos temas. O Matheus sabe que a gente falando de tecnologia, temos o exemplo do Business Transformation, tantos exemplos aqui de resultados, olhando para temas específicos, e esse é um tema abrangente, e esse é interessante porque aborda toda a população, né? Toda a nossa audiência, e até por isso o Victor está aqui conosco. E aí eu queria que tu contasse um pouco quem é você, porque é uma novidade aqui para quem nos acompanha, para os nossos ouvintes e espectadores, porque a partir da semana que vem a gente vai ter aqui o nosso quadro, vamos falar de sustentabilidade na Jovem Pan, aqui no Jornal da Manhã, sobre diversos temas, né, com um tema específico. Aqui a Sabrina falou de água da chuva, a gente pode falar de outros exemplos, inúmeros, como você trouxe aqui, a questão até geográfica, uma escolha sobre um determinado local, enfim. Nós teremos o quadro toda quinta-feira, ou seja, quinta-feira hoje a gente está conversando com o Victor, conhecendo, e para que a nossa população saiba, toda semana a gente vai ter aqui um quadro especial para falar sobre diversos temas. É uma infinidade de possibilidades em que a gente pode falar, desde do dia a dia até a construção de uma casa por inteiro, né? Tanto é que essa é a especialidade de vocês. Mas antes, conta pra gente quem é o Victor. Para quem nos acompanhar aqui toda quinta-feira vai ouvir o Victor. Mas quem é o Victor? Certo. Eu sou de Brasília, né? Sou arquiteto, e um fator interessante assim, que forma quem é o Victor, né? Eu estudo logosofia, é uma ciência da evolução consciente, né? Então essa questão da consciência sempre esteve presente comigo, né? Vim para Santa Catarina há 10 anos mais ou menos, trabalhei em grandes construtoras, no Oeste, em Chapecó. Depois morei em São Bento do Sul e finalmente há 4 anos... Por que Santa Catarina? Amigos, conhecidos, né? Visitei assim o estado. Aí foi pro Oeste primeiro, para depois... depois vim para cá. Foi realmente uma busca por essa qualidade de vida. É interessante, eu sempre teve assim nesse meu anseio de construir algo diferenciado, novo, bom, né? E vi em Santa Catarina muito esse ar, né, da catarinense de querer uma coisa nova, né? Um povo assim que
realmente eu me encantei, né? Me familiarizei muito. E aí, sempre em busca de projetos, né? Onde colocar essas preocupações, né? Eu nunca consegui fazer um projeto sem pensar assim nas consequências dele, né? E isso a gente fala de qualquer coisa, assim, ó, você coloca uma porta, uma janela, né? Como é que eu vou construir isso aqui? Né? Desde pequeno eu gostava muito de construção, eu entrava assim, ficava olhando, né? Sempre gostei de construção e na hora de projetar, pô, mas como é que a gente vai fazer isso aqui, né? E aí eu gostava de obra, eu acompanhei reforma lá na minha casa, lá em Brasília, e olhava, pô, quanto material que vai fora, quanta coisa tem que refazer, né? Aquela coisa que todo mundo que já fez construção vive, né? E na faculdade, né, eu me formei na Universidade de Brasília, a gente tinha, assim, exemplos do exterior, né? Pô, lá na Europa, nos Estados Unidos, Japão, aquela coisa linda, né? Pelo menos o que chega pra gente é que é tudo lindo, né? A gente sabe que no dia a dia não é tanto assim. Mas parecia como algo utópico, do tipo, é só nos Estados Unidos e na Europa, né? E aqui a gente tem um pouquinho de Europa, então quando eu cheguei em Santa Catarina, eu conheci o steel frame, a gente vai falar sobre isso, depois a gente investigou mais e que não são temas distantes, né? O steel frame é algo que é uma realidade, né? É uma realidade. Várias partes da construção, que é a sua especialidade, é uma realidade, mas que vocês conseguiram abordar e colocar todo num conceito e trabalhar isso agora de uma forma diferenciada com sustentabilidade por inteiro, né? Isso. É uma busca, né? Porque é algo novo, né? Não tem nenhuma empresa hoje assim, que a gente conheça em Santa Catarina fazendo o que a gente faz, né? Talvez nem no Brasil, assim, que conceba projetos sustentáveis com o sistema construtivo hoje, que nós somos líderes assim de aplicação, que é o sistema monolítico em EPS, desenvolvido na Itália. Nós vamos falar aí pelo menos duas quintas-feiras sobre isso, né? É muito interessante. Eles são os maiores fabricantes, né, de EPS nessa etapa, né? De construtores, hoje a gente também tem a parceria na fabricação, né? No fornecimento do material realmente de qualidade europeia, né, com todos os certificados, né, um sistema há 40 anos utilizado no mundo inteiro, né, e a gente vai falar sobre isso porque chama muita atenção a construção, né, do famoso isopor, né, mas que de isopor não tem nada, é uma construção só um paralelo, aqui em Joinville tem empresas que são referências no material, no material, própria Dânica, termotécnica, né, e assim por diante. Sim, são empresas, inclusive, que desenvolvem, né, sistemas também semelhantes e quem sabe também, né, se interessem novamente por estar construindo, né. Bom, então é isso, você me perguntou quem eu sou, eu trouxe aí como é que eu cheguei aqui. Hoje eu sou pai de dois pequenos, né. Já joinvilenses? Já, os dois joinvilenses. Né, e levo o maiorzinho para obra, já vou ensinando, porque é como você trouxe, né. As crianças, todo mundo está relacionado, a gente mora numa casa. Só que a maior parte das pessoas não sabe, por exemplo, para onde que vai o esgoto, né, da edificação, né? Então eu explico, né, para ele, aqui cai no cano, daí do cano vai lá para a caixa de inspeção, daqui vai para a rua, da rua vai para um tratamento, né? Então a consciência de que o lugar que eu jogo a água, ou o esgoto, depois o lixo, o resíduo da construção civil, para onde que vai isso? Então a gente está com um projeto agora, né, também, acho que eu posso falar, mas assim, um master plan lá no aterro sanitário, né, junto à ambiental. Podemos também fazer um quadro lá, né. Poxa, para onde que vai esse lixo em pouco a gente sabe, né? Então eles estão com um projeto muito legal de educativo, né, de virar um parque para levar principalmente crianças, né, para ir formando essa consciência em todos os aspectos. Você vê só quanta coisa legal, né? Primeiro que a atração de Santa Catarina, de mão de obra qualificada, de gente pensando questões mais avançadas do que a gente tem em comum, né? Do que a gente tem normalmente no Brasil. Segundo, essa questão realmente de preocupação com o excesso de lixo. O lixo é um erro de design, né? É um conceito que tá vindo muito forte agora.
O lixo não pode existir, ou tem que existir o mínimo possível, né? E terceiro também que há um movimento, há uma mudança de comportamento do consumidor, que ele agora vai atrás mais de causas do que de marcas. Então, se ele tem uma construtora e tem a House, uma do lado da outra, ou qualquer outra que pense mais sustentabilidade, pode até ser um pouco a mais o valor nesse momento, por conta da inovação, né? Está sendo iniciada, mas ele vai escolher essa outra marca por causa do propósito, por causa da causa, né? Então é muito bom ter esse tipo de assunto sendo trazido aqui semanalmente para a nossa audiência. E com certeza vai agregar bastante conhecimento também. Eu estou bem curioso, eu gosto muito dessa questão do steel frame. Sempre me pergunto por que essa insistência de ser tudo de tijolo aqui, né? E você vê naqueles seriados americanos de reforma, os caras metem o pé na parede e acabou-se, né? Então, é isso aí. Nós vamos falar de tudo isso, né? Que é cultural, né? E é claro, a gente também tem que respeitar a cultura do brasileiro, né? A nossa cultura. E você trouxe um ponto, né, que dependendo assim de como que a gente faz e implementa tudo isso, não fica mais caro, né? Ele fica mais caro quando a gente agrega a tecnologia de uma maneira, a gente chama ativa, né? Ou seja, eu estou com a construção pronta, eu vou agregar um equipamento. Obviamente ele tem um custo, né? Mas quando a gente coloca as estratégias passivas, né, no próprio projeto, ou seja, eu vou ter a mesma quantidade de parede ou menos, eu vou diminuir, eu vou otimizar, eu vou ter menos desperdício. Então a gente chega em custos assim praticamente iguais, né? Com a vantagem de velocidade, né? Então a gente ouviu há pouco aí o quadro Seu Dinheiro, né? A gente trabalha hoje, né, com investidores, né? E considerando os próprios clientes, os moradores e investidores também, porque hoje todo mundo é investidor, né? Todo mundo tem que ter uma mente de investidor, né? Então assim, eu tô investindo dinheiro na minha casa, né? Depois, se eu preciso, se eu quero vender, isso tem que valorizar, né? E a questão, por exemplo, do consumo, né? Quando a gente vai comprar um carro, vai investir num carro. Ninguém, por mais que seja a BMW, carro caro, antigamente o pessoal, não, o cara não tá nem aí para quanto que é a gasolina. Hoje todo mundo quer saber o consumo do carro. E qual que é o consumo dessa casa? Quanto que eu vou gastar de energia, de água, de manutenção? Então, a gente está trabalhando na certificação de empreendimentos, né? Hoje, né, também, assim, certificação de casa, pioneiros aqui em Joinville, para isso, para testar, né, quantos % que essa casa economiza com relação a uma casa comum. Eu vou trazer dados aqui impressionantes, né? Tá só começando, gente. Então, assim, ó, para quem ainda quer conhecer um pouco mais, que toda quinta o Vitor é nosso convidado, arquiteto, especialista no assunto, e para trazer esse tema que é mais do que atual, mais do que consciente, ele é importante para o nosso dia a dia. Muito obrigada pela vinda já hoje, Vitor. Vamos com certeza conversando muito mais. E quem quiser já conhecer um pouco mais, tem o perfil Instagram, né? Hoje em dia a rede social tá aí para isso. Então tem o perfil que é o House Construção Consciente, o House é H-A-U-S. O pessoal já pode entrar, já pode olhar, entender um pouco mais. E aí, quinta-feira que vem, novamente com mais assuntos. Vários já foram dados aqui. Foi só aquele início para deixar todo mundo com aquele gostinho de tentar entender um pouco mais. E o Vitor vai estar aqui para explicar tudo bem certinho. E parabéns, né? Parabéns por trazer esse conceito e para nós aqui, para nossa audiência, mais um tema com qualidade. Obrigado por isso. Muito grato, até a próxima quinta. Até a próxima quinta.